Queridos irmãos e irmãs, hoje começamos a leitura do Evangelho de São Mateus, no ciclo ferial, nas missas de semana. E nós começamos justamente pelo capítulo 5, que é o primeiro capítulo do Sermão da Montanha, que é o sermão mais importante de Nosso Senhor, porque contém, por assim dizer, a essência do ensinamento evangélico. Ora, nessa primeira parte do Sermão da Montanha, nós temos salientado pelo evangelista o fato de que, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Ele se senta como mestre. Mas ele se senta sobre o monte porque aqui há um paralelismo com a figura de Moisés. Assim como Moisés recebeu as tábuas da lei no Velho Testamento, agora Nosso Senhor promulga a nova lei, a lei da nova aliança. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Isso é o oposto do que aconteceu quando Deus entregou as tábuas da lei a Moisés. Os israelitas foram instados a afastar-se do Monte Sinai e, diante da manifestação tremenda de Deus no monte, eles mesmos pediram que Deus não falasse com eles. Portanto, o que o Evangelho está nos mostrando aqui é que Deus encarnado em Cristo, ao invés de causar medo, ao invés de gerar distanciamento, pânico, gera ternura, gera proximidade. Ele traz consigo um convite à intimidade. Então ele começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito. Ora, essa expressão, bem-aventurados, é uma expressão muito importante aqui empregada pelo evangelista. Bem-aventurados, em grego, makarios. Essa era uma expressão que os povos antigos reservavam aos deuses. Porque se fala de um tipo de felicidade que é máxima, é a beatitude. Os romanos, por exemplo, têm a palavra em latim beatus e tem a palavra felix. São duas maneiras diferentes de falar em felicidade. A felicitas humana é a felicidade natural que um ser humano pode ter. Agora, a beatitude é uma felicidade toda ela divina, celestial, toda ela feita de uma união com o que há de mais excelso. E é muito interessante porque Jesus abre o Sermão da Montanha dizendo que nós somos, portanto, chamados a participar desse tipo superior de felicidade. Que não é uma felicidade meramente natural, é uma felicidade divina. Deus quer compartilhar conosco a sua felicidade eterna. Vejam, no grego tem a palavra eudaimonia, que é a palavra felicidade em sentido mais natural. Aquela que os filósofos diziam que é o fim da vida humana. Ao chamar
os seus discípulos verdadeiros de Macários, Nosso Senhor os está dizendo felizes de acordo com a felicidade do próprio Deus. Eles são como que elevados a essa condição divina. Macários, felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ora, ao ler as bem-aventuranças, muitos comentadores modernos disseram que os comentadores do Novo Testamento espiritualizaram demais as bem-aventuranças. E, inclusive, comparando São Mateus com São Lucas, São Mateus, que é o que nós estamos lendo, teria sucumbido à tentação de espiritualizar as bem-aventuranças. Mas esse tipo de crítica é uma crítica enviesada, que já parte do princípio que a felicidade verdadeira é material e que, portanto, se a religião, se o discurso religioso não empoderar o homem para que o homem brigue pela posse da coisa material, ele é alienante, é uma crítica marxista, geneticamente marxista. Na verdade, as bem-aventuranças estão cuidadosamente compostas dentro de uma arquitetura maravilhosa em que a carne, de fato, é vencida pelo Espírito. A primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres em espírito. Quem são os pobres em espírito? Os pobres em espírito são aqueles que sabem que diante de Deus não são nada. E que sabem que tudo é nada. E por isso se veem completamente indigentes, precários, carentes, pequenos. São os pobres de Deus. Aquelas almas que se desintoxicaram de tudo aquilo que é terreno. Os pobres em espírito são justamente aqueles que entenderam que Deus é espírito. E por isso não o buscam entre nada criado. São capazes de subir para a pureza daquilo que é espiritual. Sem essa pobreza em espírito, não existe vida espiritual. Por isso ela é a primeira bem-aventurança. E Jesus diz que dos pobres em espírito é o reino dos céus. Porque para chegar à união divina, é preciso começar por esse esvaziamento completo e pela consciência que diante de Deus nós não somos nada, tudo é efêmero. Vejam, isso exerce uma espécie de arquitetonia sobre todas as demais bem-aventuranças. Por quê? Porque, de fato, a felicidade divina, aqui descrita, ela tem um conteúdo paradoxal. Ou seja, só pode chegar até ela quem está vazio de todo e qualquer desejo. O ser humano vive muito atrás desse mito da felicidade. E as pessoas
correndo atrás da felicidade humana, vão de engano em engano, de miragem em miragem. Querem algo para ser felizes e descobrem que aquilo, na verdade, é um grande problema que arranjaram para a cabeça. Aí tentam se livrar daquilo e, quando vão se livrar daquilo, arranjam mais problema para a cabeça ainda. Ou seja, o mito da felicidade é o que move as pessoas a serem infelizes. Ou seja, é justamente na medida em que eu me desfaço disso, e eu me torno pobre, incapaz, em que eu abraço a minha condição efêmera, que eu começo a entrar no caminho da felicidade que só tem um tipo de alcance, que é divina. Se não for divina, não é. Por isso eu preciso ser pobre em espírito. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A bem-aventurança de chorar. Chorar o quê? Chorar tudo aquilo que não é Deus. Chorar pelos nossos pecados, chorar pelas nossas escolhas ruins. Chorar, ou seja, ter um desgosto universal por tudo aquilo que não é Deus. No espírito do que diz o livro de Eclesiastes. Ou seja, tudo é tedioso. Tudo é angustiante. O mundo inteiro é composto dessa pulsão de angústia que os homens profundos conseguem perceber. A criação geme em dores de parto, diz São Paulo. Bem-aventurados são os que choram, ou seja, são aqueles que, percebendo o tédio de todas as coisas, são capazes de participar desse desgosto universal por tudo o que não é Deus. As pessoas muitas vezes falam, né? Por que a gente não está bem? É muito simples, porque nós não estamos no céu. Enquanto nós não tivermos Deus sem defeito, sem nenhum tipo de falta, nós não estaremos bem verdadeiramente. Todo bem sempre será provisório e, portanto, marcado por uma parcela de irrealização. E quanto mais o homem se dá conta disso, e nesse sentido as pessoas que são premiadas com mais cruzes são aquelas que mais facilmente percebem a provisoriedade de tudo, enquanto que aquelas que vão ser enganadas com uma vida aparentemente regalada e feliz, são, como diz o Salmo 73, como bois sovados para o dia da matança, ou seja, estão caminhando para o precipício sem se darem conta disso. É que nós entendemos a realidade. Não há coisa mais maravilhosa do que chorar os próprios pecados, do que entrar naquela posição vulnerável diante de Deus, de que o Evangelho nos falava na missa de ontem. Ser um necessitado de Deus. Ser alguém que, diante dele, é um aflito, é alguém que chora. Bem-aventurados os mansos. Os mansos são aqueles que, tendo chorado os seus pecados, se tornam incapazes de se revoltar com os pecados dos outros. E por isso são capazes de ser verdadeiramente irmãos.
justamente porque choraram a precariedade própria, porque perceberam a efemeridade de todas as coisas, já não esperam mais nada do ponto de vista humano. A esperança não é uma virtude humana, ela é divina. Só faz sentido esperar em Deus. Quem espera qualquer coisa da carne e do sangue, quem tem expectativas sobre seres humanos, sempre está fadado à frustração. Portanto, é feliz, segundo Deus, todo aquele que, não esperando nada de ninguém, não se admira com nada de ninguém. E por isso é manso. Tanto faz o que dizem, o que falam, o que pensam, o que julgam, o que consideram. Meu coração está tranquilo, sereno. Esses possuem a terra. Esses entendem de verdade o que é a terra. Esses têm um coração consciente do que a terra é. Estes a pisam concretamente. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Estes são aqueles que, percebendo que tudo é efêmero, tedioso, provisório, compreendem que o único bem que nós temos é justamente o bem que nós fazemos pelos outros. E por isso esses têm fome e sede de justiça. Eles querem por todo lado estabelecer a retidão entre os relacionamentos. Então eles se tornam sensíveis para com os outros. Eles querem efetivamente se importar cada vez mais com aquilo que eles podem fazer pelas pessoas que passam à sua volta. Eles sabem que isso é armazenar tesouros nos céus. Esta é a verdadeira religião, segundo o que diz São Tiago, pura e sem mancha. Socorrer os pobres e as viúvas em suas necessidades, coisa que nos nossos dias o individualismo de muitos cristãos os impede de enxergar. Eles querem ser santos para si mesmos, eles querem ser bons para si mesmos, eles querem apenas fazer a sua agenda religiosa com a máxima perfeição, mas não sujam as mãos por ninguém. Não se incomodam efetivamente com os problemas dos outros e saem buscando apagar esse incêndio que arde continuamente nas almas que se pervertem a cada dia e se afastam de Cristo e que precisam desesperadamente de alguém que as socorra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançaram misericórdia. Os misericordiosos são estes que, de fato, enxergam com o coração as misérias de todos. E por isso são capazes de ver na perspectiva da fé. Não enxergam as misérias como possuidores de um olhar mesquinho, intransigente. Possuem aquela altura que os faz contemplar desde a perspectiva da fé e, portanto, ter grande generosidade quando se trata de olhar tudo aquilo que, sendo humano, padece de tanta miséria intrinsecamente constituída na nossa carne, no nosso modo de existir. Misericordioso, portanto, é o que tem o olhar totalmente informado pela fé, e por isso não é mesquinho, e por isso não é calculista. Tem a aceleração da misericórdia de quem
faz com que todas as engrenagens da vida sejam, por assim dizer, lubrificadas por esse óleo bondoso da misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Os puros de coração são esses que só conseguem enxergar Deus. Já não enxergam mais nada a não ser Deus. Porque tem o coração ajustado por uma medida de santidade. Tem as mãos limpas, o coração puro, como diz o Salmo. A sua mão não está cheia de crime, a sua boca não está cheia de mentira. Ele tudo faz por Deus, enxergando a Deus e glorificando a Deus e buscando a Deus, ordenando todas as coisas criadas para o seu fim. Estes são incapazes de roubar para si algum tipo de glória. Referem tudo ao Senhor. Esses trabalham na terra com os corações ao alto. E por isso, ordenam todas as coisas para o seu fim, que é Deus. Portanto, sabem extrair o sobrenatural das coisas mais naturais. Bem-aventurados os que promovem a paz, os pacíficos, aqueles que chegaram à contemplação, porque esses são chamados filhos de Deus, ou seja, esses carregam a natureza de Deus. Como diz São João, filhinhos, nem se manifestou ainda o que nós somos, porque quando nós o vermos, quando se manifestar aquilo que nós somos, nós seremos semelhantes a Ele, porque nós o veremos como Ele é. A paz da contemplação, a paz dos contemplativos, é o que os faz serem filhos de Deus, ou seja, serem semelhantes a Deus, carregarem a imagem daquele a quem eles veem, serem uma reprodução daquele a quem eles contemplam. E esses são bem-aventurados porque são perseguidos por causa da justiça, por causa da santidade, porque deles é o reino dos céus. É lindo que as bem-aventuranças, elas começam falando do reino dos céus e terminam falando do reino dos céus, que é a mensagem central de Jesus no Evangelho. Quem é pobre em espírito é feliz por ser perseguido, porque se ele efetivamente é pobre em espírito, ele já não é. Portanto, podem persegui-lo, podem detratá-lo, podem caluniá-lo, podem desprezá-lo, podem tentar prejudicá-lo, podem tentar fazer contra ele o que quiserem. Ele é um ausente, nada pode atingi-lo. A perseguição, a calúnia, o sofrimento, a cruz só estão atingindo alguém que, em não sendo, é como se já tivesse morrido. Inexiste. Por isso a cruz não lhe faz senão que bem. É um presente, é uma consolação. E a última bem-aventurança se desdobra numa espécie de corolário que Jesus dirige aos discípulos, não falando mais em terceira pessoa, mas agora na segunda pessoa do plural. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Ou seja, a incompreensão,
a perseguição, a não aceitação, o rechaço, a acusa, tudo isso não é senão um certificado de bem-aventurança, um certificado de cristificação. Se a mim, diz Jesus, chamaram de Beelzebu, do que não vos chamarão a vós? O discípulo não pode ser maior do que o mestre. O servo não pode ser maior do que o seu senhor. Portanto, para nós, ser perseguidos por causa de Cristo, como nos diz os Atos dos Apóstolos, acerca dos apóstolos quando foram presos, é motivo de honra, de alegria, de felicidade, porque é o certificado de que nós estamos no caminho certo. Ai do pregador que quer o aplauso da mídia, que fala aquilo que o mundo quer ouvir, que quer sempre o holofote da aprovação, da opinião pública. Desgraçado dele nesse dia, maldito e infeliz ele nesse dia, porque já não pode mais contar com o certificado do Cristo. Já não é mais semelhante ao seu Senhor. Tornou-se ele imagem e semelhança do príncipe deste mundo. Mas quando nós estamos livres de toda e qualquer vontade, quando nós estamos completamente livres dessa mitologia da felicidade, eu não quero pensar mais nisso, eu não quero querer nada, eu não quero saber nada, eu não quero ter nada, eu não quero ser nada. Quando isso se torna para mim o meu estilo de viver e de orar, e Deus passa a ser para mim o meu único alvo, a minha única riqueza, então, tudo, absolutamente tudo, se torna, para mim, completamente indiferente. Essa é a indiferença dos santos. Este é o não saber dos santos, aquilo que São Nicolau de Cusa chamava de douta ignorância. Eu não quero saber. Eu não preciso saber. É o que São Francisco chamava de a perfeita alegria. É isso. Esse é o espírito das bem-aventuranças de Jesus. E elas deveriam causar terror no homem carnal. Ao ouvir isso, o homem carnal se sente com mais medo do que os israelitas, diante da montanha pegando fogo, tremendo dos raios e trovões. Porque perto disso, os 10 mandamentos não são nada. Perto dessa exigência de esvaziamento, os 10 mandamentos são um simples convite gentil. E é por isso que na sequência Jesus comentará os mandamentos nesse espírito de total interioridade, mergulhando na verdadeira meta de todos nós, que é não ter, não saber, não ser e simplesmente deixar com que Deus seja tudo em nós.